Caros irmãos, minhas irmãs, a Igreja no Brasil, nesse mês de agosto, nos convida a refletir sobre as vocações, diversas vocações. É bom a gente lembrar que a primeira vocação é o chamado à vida e depois o chamado à vida cristã. Da vida cristã pelo batismo, Deus faz os outros chamados específicos. Por exemplo, há o chamado à vida presbiteral, a ordenação, o chamado à vida matrimonial, familiar, o chamado à vida religiosa, a vida laical. É muito importante a gente lembrar que é do batismo que nasce todas as vocações e da vocação familiar que ela dá encaminhamento. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o chamado a vida sacerdotal, presbiteral, o ser padre na igreja. Todas as vocações, ela nasce do coração de Deus. É dom do Senhor que chama pelo nome, chama alguém para uma missão específica. E no caso da vocação sacerdotal, presbiteral, Deus chama e capacita o chamado com dons do alto. Ele prepara esse coração. Pela igreja, o ordenado recebe um munus de abençoar, de santificar, de perdoar, de orientar, de dirigir este povo. É um outro Cristo no mundo e é um mandado recebido do coração de Jesus. Primeiro, da primeira ceia de Jesus com os discípulos, fazer isso em memória de mim. Segundo, também é bom a gente olhar na Bíblia, lá em Hebreus 5:1, que diz que todo sacerdote é tirado do meio do povo para servir a Deus no meio desse mesmo povo. Ou seja, praticando como bom pastor as obras do Cristo. Então vejam que a vocação sacerdotal é uma vocação de serviço, é uma vocação de entrega, é uma vocação de trabalho, de doação, e é uma vocação que Deus cuida, porque Isaías diz assim, que Deus chamou pelo nome, e que Deus disse assim: eu te enviarei, não tenha medo. Nós voltamos para o Novo Testamento, e então ali detectamos o poderio que Jesus coloca na mão do humano. É claro que vem do divino esse poderio, mas Jesus diz a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Mas esse não é um poder para o sacerdote reter para si como se fosse algo seu especificamente. Ao contrário, é um poder que vem de Deus, passa pelo ser humano para servir o seu povo. Então o próprio Cristo encarnado naquele ser humano que diz sim, se põe a serviço e que agora está no meio do povo, para cuidar do povo como Jesus cuidou, para amar o povo como Jesus amou, para servir o povo como Jesus serviu, no mesmo coração. E aí a igreja nos dá um modelo de sacerdote, São João Maria Vianney, aquele que simples vai a serviço, se põe a serviço, aprende com o seu povo, santifica o seu povo e se santifica ao mesmo tempo. Então o serviço do padre é, acima de tudo, amar, cuidar, zelar, acompanhar, perdoar, santificar, ligar a terra aos céus e os céus à terra. Então, em poucas palavras, a gente quer deixar aqui o ofício do sacerdote. Mas eu queria pedir assim: pais, mães, rezem pelos seus filhos. Pede a graça de uma santa vocação. Todas elas são de Deus, mas o povo de Deus come do pão sagrado, Jesus Eucarístico, através da mão do sacerdote. Reze pelos seus filhos, quem sabe alguém para ser sacerdote na sua casa. Deus da vida, Pai de bondade, abençoai seu povo hoje e sempre, livrando de todos os males e perigos. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.